Olá, boa tarde a todos. Imensa nossa alegria de estarmos aqui no nosso segundo encontro no projeto Criança, Arte e Evangelho. Nesse momento, de conversa aí com os pais, com os responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos, pelos nossos jovens, né? O nosso tema de hoje vai ser, Lar, Escola das Virtudes. No encontro anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a importância do lar, a família, o papel da família na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. O lar, ele não é somente a primeira escola, mas é a mais importante fonte de elementos que contribui para o desenvolvimento do espírito. Então esse é um ponto importante, Na visão espírita, o lar, é ali onde a criança, o espírito, vai receber os primeiros elementos que vão ser fundamentais para o seu desenvolvimento. E o que são virtudes? Na visão espírita, virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais, que constituem o homem de bem. Essa definição, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, lar, escola de virtudes. Então, lar é a primeira escola, é a mais importante fonte de elementos. E que elementos são esses? As virtudes. Por isso que a gente entende, que o lar é a escola das virtudes. Sabemos da influência que os pais exercem na transmissão de hábitos, de atitudes, de valores, e o quanto isso é preponderante no desenvolvimento aí dos nossos pequeninos, dos nossos jovens, e o quanto isso reforçará a estrutura da personalidade de cada um deles, o desenvolvimento espiritual. Então, à medida que cresce, à medida que a criança cresce, mais e mais são os adultos observados e imitados pela criança, o que lhe favorece a identificação com aqueles que lhe servem de modelo. Então, podemos dizer que os pais são modelos para os filhos. Então, o lar é, sim, escola das virtudes. Num lar onde há gritos, onde o ideal de sucesso se sobrepõe e, sobretudo, giram em torno de bens materiais, atitudes de vingança, de intolerância, críticas destrutivas, desvalorização. Então, esses são os exemplos que os pequeninos vão ter e esses são os exemplos que eles vão seguir. A criança, ela dará valor na vida a tudo aquilo que lhe for apresentado como valioso. Então, num lar onde gritos, a intolerância, a ausência de perdão, a impaciência são muito presentes, esses serão os exemplos, esses serão os modelos que as crianças vão seguir. A gente pode dizer também que desde a concepção, durante a gravidez, a criança ela já está sofrendo a influência do lar, pelas vibrações no ambiente, pelo tipo de vida ali cultivado pelos pais, pelas características dos pensamentos reinantes naquela família. Então, desde a concepção, desde o momento em que a criança está ali, no ventre da mãe, ela já recebe a influência dos pais, daquele familiar. Então, entendendo que o lar é a escola das virtudes, que virtudes precisamos cultivar no lar, que verdadeiramente contribuirão para a formação do homem de bem. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as virtudes, Quais são as virtudes? Que virtudes vêm aí à cabeça de vocês, Vamos pensar, em algumas virtudes: gratidão, amor, respeito, tolerância, obediência, caridade, paz, bondade, gentileza, humildade, coragem, otimismo, lealdade,
modéstia, compaixão, né? Indulgência, ânimo, fraternidade, justiça, responsabilidade. Essas são algumas das virtudes, né? São algumas virtudes. Então, se a gente está aqui pensando, né? Estamos pensando no lar, a importância do lar, o papel da família na formação dos nossos pequenos e dos nossos jovens. Se a gente está entendendo, né, que o lar é a escola das virtudes, a partir de que o comportamento, os hábitos, os pensamentos, os valores que são cultivados naquele núcleo familiar, eles contribuirão para a formação da criança, né? Então, o que a gente pode refletir, né? Como podemos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, como podemos ajudá-los a se tornarem homens de bem, de acordo com o Evangelho, né? Desenvolvendo virtudes, praticando a lei de justiça, de amor, de caridade. Como podemos contribuir, né? Já que esse é o nosso papel enquanto pais, enquanto família, né? Inúmeras são as maneiras, né? As formas, inúmeros são os caminhos que podemos utilizar para chegarmos, né? Para atingirmos a esse objetivo, que é, volto a repetir, papel fundamental das famílias, né? Uma das formas bem eficazes é através das histórias infantis, né? Jesus nos deixou muitos ensinamentos através das parábolas, através de histórias, né? Então, contar histórias para os nossos pequenos, ler para os nossos filhos, contar histórias que tenham um cunho moral, que tragam, né, ensinamentos referentes a essas virtudes que nós elencamos aqui, e outras também, né? Histórias que tragam mensagens de esperança, de otimismo, de tolerância, de amizade, né? É uma forma da gente contribuir aí para o desenvolvimento dessas virtudes dos nossos pequenos, né? Convidar os filhos a participarem das atividades da casa, né? A gente vai estar ensinando colaboração, né? Ajudar a colocar uma mesa, a pegar uma água, um lanche, um biscoito que seja, né, para o irmão. Outra maneira muito simples, né, de ensinar a partilha, ensinar os nossos filhos a dividir um pacote de biscoito, né? Se temos aí um lar, né, com 2 filhos, 3, né, quantos forem, né, ajudá-los o aprendizado da divisão, do dividir, da partilha. Então, um pacote de biscoito, incentivar que seja dividido entre todos, né? Dar aos filhos pequenas tarefas, tirar um lixo, colocar um lixo na rua. Isso a gente vai estar ajudando a desenvolver o quê? A responsabilidade, o sentido do trabalho, né? Aproveitar situações, notícias do dia a dia, né, para ensinar valores, para ensinar a eles as lições que podem ser tiradas de toda e qualquer situação aí do nosso cotidiano, né? Então, no dia a dia, através dos nossos hábitos, dos valores que passamos para os nossos filhos, é que estaremos contribuindo ou não para desenvolver homens de bem, segundo o Evangelho de Jesus, né? Mas a gente não pode, né, não podemos nos esquecer de que toda a orientação que fizermos, palavras, histórias que contarmos, né, tudo isso cairá por terra se nós apenas falarmos sobre isso, sem que isso seja experimentado, vivido, que isso tem que ser vivo no nosso cotidiano, né? Viver cada ensinamento desse nobremente, né? Algo existe que é mais importante, que é fundamental, é o exemplo, né? Então, dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da gratidão, da compaixão, da sinceridade, da indulgência, né? Isso sim
é que vai ter um efeito fundamental, né? Sobretudo o exemplo da caridade, né? A caridade, ela reúne todas as virtudes, ela reúne a compaixão, o amor, a indulgência, ela reúne a humildade, ela reúne o amor ao próximo. Então, a caridade é a mais meritória de todas as virtudes, porque ela é completa, ela traz, né, todas as outras que são fundamentais, né? Então, não nos esqueçamos, lar é a escola das virtudes. Por quê? Porque é no ambiente doméstico, sob os cuidados dos pais, dos avós, dos responsáveis, observando sobretudo os nossos exemplos, é que as crianças, é que os nossos jovens aprendem e desenvolvem as virtudes fundamentais para a sua evolução espiritual. E acho que é importante a gente lembrar também, né, que através de nossos exemplos, não só os nossos filhos estarão aprendendo, né? Nossos sobrinhos, os amiguinhos dos nossos filhos, os amigos adolescentes dos nossos filhos adolescentes. Então, podemos, somos e devemos ser exemplos vivos das virtudes nos ensinadas, né, nos deixadas por Jesus, para que possamos assim contribuir para a construção de um mundo melhor e acima de tudo, que o nosso lar, nossos lares possam se tornar escolas de virtude. Então fica aí a reflexão para vocês, né? Uma boa semana, que todos possam desenvolver, né, em seu lar, em seus lares, né, essa escola, né? Que o lar, todos os lares sejam escolas para as virtudes. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem com Jesus, fiquem sobre as bênçãos de Maria Santíssima. E até a próxima.